Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a essa videoaula. Ao longo dessa videoaula nós vamos discutir a respeito das medidas de desempenho em técnicas de diagnóstico laboratorial. Algumas questões iniciais então. A primeira delas, qual a utilidade dessas medidas de desempenho e, logicamente, quais são as principais medidas de desempenho? Iniciando então pelas respostas. Primeira delas, a utilidade. A utilidade das medidas de desempenho é determinar a confiabilidade dos resultados obtidos nos exames laboratoriais. Isto porque toda técnica, toda e qualquer técnica, apresenta limitações. Essas limitações, as mais variadas, podem ser com relação à acurácia e precisão da técnica. Pode ser com relação à sensibilidade e especificidade da técnica. E outra coisa importante também é que, muitas vezes, os resultados obtidos num exame laboratorial têm que ser comparados não com um valor único, mas com um intervalo de referência para estabelecer, então, se houve uma variação patológica ou não naqueles resultados. Importante frisar, então, que a nossa abordagem nessa discussão será uma abordagem conceitual e a ênfase é na utilização disso, na interpretação de resultados. Então, nós não vamos fazer uma abordagem matemática desses parâmetros. Então, isso não será feito aqui porque é analisado em epidemiologia. Muito bem. Então, vamos iniciar a discussão por acurácia e precisão. Precisão é uma palavra que utilizamos no nosso dia a dia, mas que terá um significado diferente aqui do ponto de vista técnico. Acurácia, felizmente, não se usa no dia a dia e facilita bastante, então, isso, a definição da acurácia dentro da análise das técnicas laboratoriais. Se fizermos uma procura pelas palavras acurácia e precisão na internet, usando aquela tática bastante conhecida de procurar primeiro por imagens, ao invés de procurar por textos, para se localizar facilmente o que nos interessa. Se fizermos essa procura, então, por acurácia e precisão, em imagens, o que a gente encontra é isso. Então, vamos inicialmente nos render ao que a maioria da internet diz e vamos discutir isso com base na parábola dos alvos. Então, aqui nós temos um quadro onde temos baixa acurácia, alta acurácia no eixo Y. Simultaneamente, nós temos aqui baixa precisão, alta precisão no eixo X. Pois bem, então vamos analisar um teste que tenha alta acurácia aliado a uma alta precisão. Simultaneamente, alta acurácia e alta precisão. O que isso significa? Significa isto aqui. Primeiro, por que tem alta acurácia? Porque quase todos os valores determinados acertaram o centro do alvo. E precisão porque eles não estão dispersos, estão todos muito concentrados. Próxima situação, vamos analisar
algum teste que tenha uma alta acurácia, mas agora uma baixa precisão. A analogia seria essa. Os valores estão próximos ao centro do alvo, mas eles estão dispersos. Próxima situação, vamos analisar então um teste com baixa acurácia, mas alta precisão. Neste caso, teríamos esse resultado. O que temos aqui? Obviamente, errou o centro do alvo, mas todos os valores determinados, todos os lançamentos de dardo nesse alvo, foram muito próximos uns dos outros. E, finalmente, a última situação, um teste que tenha baixa acurácia com baixa precisão, seriam esses os resultados. Não só erra o centro do alvo, como também é muito disperso. Essa parábola dos alvos aqui, que é muito popular na internet, ela tem uma limitação, ela trata os dados como se eles fossem bidimensionais. Né? Não que não existam dados bidimensionais, inclusive ao longo das aulas nós vamos discutir, por exemplo, esse tipo de coisa aqui, onde nós temos dados bidimensionais, comparando fluorescência de uma sonda contra a fluorescência de outra sonda. Então esse é um resultado bidimensional. Mas no dia a dia a maior parte dos dados que nós temos não são bidimensionais, então nós vamos limitar a parábola dos alvos aos pubs e a pint of heavy. O que nós queremos concentrar a nossa discussão, então, é o seguinte: nós temos uma amostra aqui nesse nosso tubo Eppendorf, e essa amostra tem uma quantidade, uma amostra padrão, por exemplo, e essa amostra padrão tem exatamente 1 miligrama por ml de uma determinada substância Y. Poderia ser também 1 unidade por litro da enzima W, ou poderia ser 1 × 10 na 3 moléculas de DNA por microlitro, né, nessa amostra. Então, não importa o que nós estamos medindo. O que interessa é como é que nós analisamos acurácia e precisão em relação a essa nossa amostra padrão. Então, esse vai ser um dado unidimensional. É um valor único obtido. E este aqui, então, é o 1 miligrama, 1 × 10 na 3 unidades, moléculas por microlitro, 1 vezes alguma coisa de unidades de enzima, é 1. Então, nós faremos várias medidas desta mesma amostra. E, por exemplo, usando métodos diferentes, um método A, um método B, um C e um D. No método A, várias medidas desta mesma amostra nos forneceriam esses resultados. Que aqui, vejam, os pontos estão espaçados uns dos outros para facilitar a visualização, mas eles estariam todos muito próximos. Então, a primeira coisa que chama atenção aqui, neste método A, é que essa linha indica a média de todos os pontos determinados. Então, o que nós temos aqui? Primeiro, todas as 9 medidas, todas elas estão muito próximas de 1, que é a quantidade conhecida dessa amostra, uma amostra padrão. E, simultaneamente, todas elas estão muito próximas entre si, não existe uma grande dispersão. Então, esse método A, ele tem uma alta acurácia. Por quê? Porque o valor determinado corresponde ao valor real. Isso é a acurácia deste método. Simultaneamente, este método tem uma alta precisão, porque
porque todos os pontos estão muito próximos uns dos outros. Vejam que propositalmente estamos evitando definir de maneira formal acurácia e precisão, permitindo então que cada um formule a sua própria definição antes de apresentar uma definição mais formal. Muito bem, vamos analisar um outro método, método B. Neste método B, tivemos estes resultados aqui de cada uma das determinações da mesma amostra. Aqui também vejo o seguinte, quando se estabelece a média corresponde a 1. Então, idêntico a o primeiro caso analisado aqui em azul, a esse. Mas, diferente desse primeiro caso, os valores têm uma dispersão bem maior. Isso aqui corresponde, então, a um método que tem acurácia. Ele determina, na média de determinações feitas, ele estabelece o valor correto de 1. Mas cada uma das determinações isoladas tem uma maior variação. Ou seja, esse método tem menos precisão que o anterior. Um terceiro método, então, o método C, apresentou esses resultados. Vamos notar aqui, então, que, em relação a esse primeiro método aqui, ele também tem baixa dispersão. Mas vejamos o seguinte, a média dos valores está longe do valor 1, que é o valor correto, porque é uma amostra padrão conhecida. Este método C, então, ele tem baixa acurácia, porque ele determina um valor errôneo na média. Mas ele tem uma boa precisão, porque a variação entre medidas é muito baixa. E finalmente chegamos a um método D. Nesse método D, tivemos esses resultados, então, aqui. Esses resultados, aqui a média, então, deles, nos indicam um método que tem, simultaneamente, baixa acurácia, porque a média determinada é muito inferior ao valor real que deveria ter sido determinado. E, simultaneamente, ele tem baixa precisão, porque a dispersão dos valores é muito grande. Uma coisa que deve ser notada aqui, que deve ser chamada a atenção, é que esses valores aqui e esses aqui poderiam estar aqui embaixo, como estavam lá em cima, assim como esses aqui. Não importa. O que importa é que a média está longe do valor real. Então, isso aqui seriam 4 situações de métodos, 4 métodos com alta acurácia e alta precisão, alta acurácia e baixa precisão, baixa acurácia e alta precisão e, simultaneamente, baixa acurácia e precisão. Normalmente, quando se tem esses dados, eles são apresentados na forma de um box plot. Um box plot é exatamente isso, é um gráfico de caixas. Então, os dados são sumarizados dessa maneira aqui. Aqui, então, está indicada a média. Essa caixa indica normalmente o percentil de média mais 50% dos valores e para cima e média mais 50% dos valores para baixo. Isso varia dependendo da forma de apresentação do box plot. E isso aqui seria o valor máximo e o valor mínimo. Então, o que a gente vê aqui? Um método com alta acurácia e alta precisão, este aqui, não só tem baixa variação nos valores determinados, como ele corresponde ao valor real. Esse aqui, apesar da média corresponder ao valor real, ele tem uma dispersão maior de valores. Valores determinados individualmente podem estar mais longe da média. Então, é um método com baixa precisão. A acurácia permanece a mesma. Já quando a acurácia cai,
Isso significa que o valor determinado na média está longe do valor real, apesar desse método ter muita precisão, ou seja, pouca variabilidade. E esse método, então, com baixa acurácia e baixa precisão. Está evidente que este método aqui não serve. Um método com baixa acurácia e baixa precisão, a utilidade dele é bastante contestável, para dizer o mínimo. Da mesma forma, um método que não tem acurácia, mesmo que tenha precisão, ele também não serve. Mas notem o seguinte, um método que careça de precisão, como esse aqui, mas que tenha acurácia, ele pode ser útil desde que sejam feitas várias determinações para se estabelecer uma média, certo? Então essa é uma das estratégias utilizadas, por exemplo, fazerem duplicata, triplicata, quando se sabe que a precisão é baixa. O que seria, então, acurácia? A acurácia, definida de uma maneira mais formal, é a proximidade do valor medido com o valor real. É isso, é acertar o centro do alvo. É o valor determinado ser o mais próximo possível do valor real. E o que é a precisão? A precisão é a proximidade dos valores medidos entre si, ou seja, a variabilidade que a gente tem entre as amostras. Em termos técnicos, isso é normalmente referido como a repetibilidade e reprodutibilidade do teste. A repetibilidade, então, é quando o mesmo operador, com o mesmo equipamento, mesmos reagentes, repetem e obtém sempre o mesmo valor ou valores próximos. E a reprodutibilidade é quando diferentes operadores com diferentes reagentes em diferentes equipamentos, condições, obtêm resultados similares. Muito bem, então vamos abordar então agora a sensibilidade e a especificidade. Vamos usar então, para isso, a parábola da feijoada. Feijoada é um assunto polêmico, né? E basicamente nós temos um grupo bastante sectário, inclusive, eu diria, que acredita que a feijoada só possa ser feita com feijão preto. Existe um outro grupo, talvez menos sectário, que acredita que a feijoada também possa ser feita com feijões vermelhos, né? Agora vamos para fins da nossa discussão a respeito de sensibilidade e especificidade. Vamos imaginar uma pessoa sectária do feijão preto, que só admita feijão preto na sua feijoada, sob hipótese alguma, feijão vermelho, e uma pessoa que, além de sectária, tem bastante recursos, então ela desenvolveu um método bastante sofisticado de diferenciação de feijão preto do feijão vermelho, baseado em lasers, reconhecimento de imagens, enfim. O feijão preto é facilmente identificado, né? E o feijão vermelho não é reconhecido por esse sistema altamente sofisticado. Na verdade, foram desenvolvidos 4 sistemas, variando o tipo de laser, o software de inteligência artificial para reconhecimento da imagem, e tudo isso foi usado, então, para diferenciar esses feijões. Vamos analisar, então, o primeiro sistema utilizado, sistema 1. Então aqui nós temos a nossa amostra, feijões pretos, feijões vermelhos, e o sistema 1, quando colocado em funcionamento, ele forneceu esses resultados aqui, que corresponde então
aqui marcados todos os feijões com essa aura azul, todos os feijões que foram identificados como sendo pretos. Pois bem, então esse primeiro sistema aqui, é um sistema onde 10 dos 10 grãos pretos foram detectados. Ou seja, é um sistema onde houve 0 falso negativo. Não temos nenhum falso negativo. Isto é um sistema com alta sensibilidade, é não ter falso negativo. Simultaneamente, 0 dos 5 grãos vermelhos foram detectados. Ou seja, aqui nesse sistema tivemos 0 falso positivo. É um sistema com alta especificidade, ele não se confundiu. Ele não detectou um feijão vermelho como sendo preto. Mas também foi desenvolvido um outro sistema, um sistema 2, variando então laser, o software de inteligência artificial para reconhecimento da imagem, e quando aplicado numa amostra conhecida como essa daqui, forneceu esse resultado aqui. Ele saiu marcando os feijões e esse é o nosso resultado final. Como nós podemos ver então aqui, ó, temos 2 feijões pretos que não foram detectados. Ou seja, nesse sistema, 8 dos 10 grãos pretos foram detectados. Isso significa o quê? Que temos 2 falsos negativos, esse e esse. São 2 falsos negativos. Ou seja, esse sistema apresentou perda de sensibilidade. Ele não foi sensível o suficiente para detectar esses feijões pretos. Simultaneamente, 0 dos 5 grãos vermelhos foram detectados, que é a situação ideal. Ou seja, 0 falso positivo. É um sistema com boa, alta especificidade. Ele não confundiu o vermelho com o preto. Também temos um terceiro sistema de detecção testado que forneceu esses resultados aqui quando aplicado numa amostra padrão. O que chama atenção aqui é que tivemos 2 grãos vermelhos detectados, mas 10 dos 10 grãos pretos foram detectados. Ou seja, 0 falso negativo. Ou seja, um sistema com alta sensibilidade. É um sistema sensível. Onde ele pecou em 2 grãos vermelhos que foram detectados, que não deveriam ser. Ou seja, são 2 falsos positivos. Houve perda de especificidade. Finalmente, temos um quarto sistema que foi testado, e nesse quarto sistema, quando aplicado em amostra padrão, o resultado foi esse aqui. O nosso laser, então, primeiro, falhou em detectar esses 3 grãos pretos. Segundo, esses 2 grãos vermelhos foram detectados como sendo pretos. Ou seja, 7 dos grãos pretos foram detectados, apenas 7. 3 deles não foram detectados, que deveriam ter sido. Ou seja, temos 3 falsos negativos. O sistema apresentou perda de sensibilidade. Simultaneamente, 2 grãos vermelhos dos 5 foram detectados. Ou seja, temos 2 falsos positivos. O sistema apresentou perda de especificidade. Então, dentro daquela lógica de dar oportunidade de primeiro a gente formular a nossa própria definição, né, vamos ver o que seria uma definição mais formal de sensibilidade. Uma definição, diria, mais prática do que formal.
Sensibilidade é a ausência de falso negativo. Isso é sensibilidade. É não termos falsos negativos como resultado num teste que seja sensível. Seria mais ou menos como usar a filosofia do um teste sensível é não perder nenhum feijão preto, certo? Esse é a filosofia de um teste sensível, não ter falso negativo. O que seria então a especificidade? A especificidade é a ausência de falsos positivos. É não confundir. Seria mais ou menos com a filosofia de não permitir nenhum feijão vermelho nessa feijoada. Perfeito? Então, essa é a definição de especificidade. Não ter falsos positivos. Uma coisa óbvia, lógica, é que o desejável é que tenhamos um teste com alta sensibilidade e alta especificidade, simultaneamente. Né? Também é óbvio, lógico, que não é desejado termos testes com baixa sensibilidade e baixa especificidade. Não é de interesse de ninguém isso. Então, a decisão entre um teste de alta sensibilidade e alta especificidade contra um de baixa sensibilidade e especificidade não é uma decisão. É lógico que todos queremos essa aqui, essa opção. Agora, como é que fica um teste com alta sensibilidade, ou seja, que não tenha falso negativo, mas que tenha baixa especificidade, ou seja, tenha falsos positivos, comparado com um teste que é exatamente o contrário? Baixa sensibilidade, mas com alta especificidade. Qual deles é desejável? Isso depende do objetivo do teste. Dependendo do objetivo, pode-se abrir mão da especificidade para obter uma maior sensibilidade, ou vice-versa. Voltando então à analogia dos feijões, o que nós teríamos? Um teste com alta sensibilidade, mas baixa especificidade, ele não perderia nenhum dos feijões pretos, todos seriam detectados. Mas ele detectou, aqui nesse caso, por exemplo, 2 vermelhos como sendo pretos. Perdeu especificidade, a sensibilidade está ótima. Então, podemos permitir feijão vermelho na nossa feijoada de feijão preto? Ou nós podemos abrir mão da sensibilidade em nome da especificidade. A especificidade aqui está ótima. Nenhum feijão vermelho foi detectado como sendo feijão preto. Mas, à custa de alguns feijões, aqui no caso, um feijão preto não foi detectado. Então, houve perda de sensibilidade, apesar da especificidade estar ótima. O problema dessa parábola da feijoada e dos feijões, feijão preto, feijão vermelho, é que muitas vezes nós vamos nos deparar com dados biológicos que não são 2 entidades separadas, preto e vermelho. Nós teremos uma variação entre o preto e o vermelho, né? Então, assim como os dardos, essa parábola da feijoada precisa ser melhorada. Vamos então agora discutir intervalos de referência. E para isso vamos usar o exemplo dessa molécula aqui, que é a ureia. A ureia nada mais é do que 2 grupos amino, que tem um NH2 aqui, um segundo NH2 aqui, oriundos provenientes da amônia, que é um subproduto do catabolismo de aminoácidos e que é altamente tóxica. Esses 2 grupos amino aqui estão unidos a um CO, que é proveniente do CO2, então. Como é que funciona a síntese e excreção da ureia, então? A ureia
é basicamente sintetizada no fígado. Essa ureia, então, vai pela corrente circulatória até o rim, onde é eliminada na urina. A ureia, então, é uma substância de baixa toxicidade, facilmente excretável, né? Por isso, mamíferos sintetizam ureia a partir da amônia. Portanto, existe uma certa quantidade fisiológica de ureia circulante. Isso é perfeitamente fisiológico. E, por exemplo, em cães saudáveis, essa quantidade ela varia de 21 a 60 miligramas de ureia por decilitro. Este é o intervalo de referência, então, da concentração plasmática de ureia, de 21 a 60 miligramas por decilitro. Agora vamos admitir que há um problema renal, há um transtorno renal que impeça ou dificulte a eliminação dessa ureia. Com isso, nós teremos um aumento da ureia plasmática, além desses valores, desse intervalo de referência. Então, essa é uma das utilidades da determinação da ureia plasmática, é fazer uma avaliação da função renal. Então, é nesse contexto que nós vamos discutir intervalos de referência e, mais adiante, retomar a discussão de sensibilidade e especificidade. Agora, de onde veio esse valor, 21 a 60 miligramas para animais sadios? Então, todo animal sadio tem de 21 a 60 miligramas. Como é que funciona isso? Não é exatamente assim. Para isso, a gente tem que levar em consideração todo o conhecimento gerado por esse simpático senhor aqui, que todos nós conhecemos, pelo menos, o sobrenome dele, Gauss. Exatamente isso. Esses intervalos de referência se comportam como a famosa curva de Gauss. Então, se nós tomarmos cães sadios e avaliarmos a concentração plasmática de ureia, nós teremos essa distribuição aqui, a famosa distribuição de Gauss, uma curva normal. O que isso significa? Significa que existe uma parcela da população que tem uma baixa concentração de ureia até uma alta concentração de ureia, isso dentro de intervalos fisiológicos. Então, vejamos o seguinte, a maior parte dos animais está aqui na média. Então, isso aqui é a nossa média. A maior parte dos animais apresenta essa concentração média. Mas, um desvio padrão acima, nós temos também animais com concentrações de ureia acima da média, dentro de valores fisiológicos. Assim como até 2 valores de referência e até 3 valores de referência acima da média. Da mesma forma, um valor de referência abaixo da média, 2 valores de referência e 3 abaixo da média. Então, desde valores de ureia baixo até ureia alta. Dentro desse valor de menos 1 a mais 1 desvio padrão da média, nós temos aproximadamente 68,3% da população de cães sadios com esses valores de ureia. Já dentro de menos 2 até mais 2 desvios padrão, nós temos 95,5% da população. E é exatamente isso que corresponde àquele intervalo de referência. Aquelas 21 miligramas por decilitro como valor mínimo de ureia é 2 desvios padrão abaixo da média. E o nosso valor de 60 miligramas como sendo fisiológico é 2 desvios padrão acima da média. Então, de 21 miligramas por decilitro a 60, 95,5% da população de cães sadios
apresentam um valor entre esses intervalos de referência. Uma pergunta lógica que surge então é: e esses 2,3% de cães sadios que têm uma ureia alta, acima dos 60, né? Isso aqui é mais ou menos de 61 a 70 miligramas, mas que mesmo assim não são contemplados dentro do intervalo de referência. O que acontece aqui? Vamos analisar então isso em mais detalhes. Então vamos ver aqui a curva de Gauss de animais sadios com relação à concentração de ureia. Então essa é a distribuição normal, uma curva de Gauss, para animais sadios, desde uma concentração baixa até uma concentração alta de ureia. Como é que fica a curva relativa a animais com algum grau de comprometimento renal, com ureia aumentada? Então os animais, vamos chamá-los de doentes. Essa é a curva dos doentes, certo? Como pode-se perceber, existe uma sobreposição entre as duas curvas, né? Idealmente não teríamos, mas os dados reais são esses, nós temos. Quem quiser misturar a feijoada aqui, pode fazer usando o seguinte raciocínio: os doentes são os feijões pretos e os sadios são os feijões vermelhos da nossa parábola da feijoada, que estava incompleta e por isso a gente vai completá-la aqui. Ou mais apropriadamente, os sadios têm a sua integridade renal, a funcionalidade renal perfeita, os doentes têm algum grau de comprometimento renal. E por isso a ureia está aumentada. Muito bem. Também, os doentes, então, são os positivos. É o que o nosso teste quer detectar, positivos. E os sadios correspondem aos negativos. Então vamos iniciar a nossa discussão, primeiro traçando um limite entre sadio e doente, embora não haja um limite claro, mas o mais lógico seria traçarmos aqui, a meio caminho entre sadios e doentes. Então esse aqui seria o nosso limiar para definição de sadio e doente, com relação à ureia. Então, desde aqueles valores baixos lá de ureia até esse limiar, seriam animais considerados sadios. Acima desse limiar aqui, seriam os animais doentes. Vamos aprofundar um pouco mais essa nossa discussão aqui. Tem outros dois limiares que nós poderíamos traçar. O primeiro deles, aqui. Essa linha pontilhada azul é a linha dos falsos positivos. Por que falsos positivos? Ora, se o nosso limiar é essa linha pontilhada, tracejada, preta, até aqui é considerado sadio, acima é considerado doente, nós sabemos que tem um restinho da curva de animais sadios acima desse limiar. Se nós estamos estabelecendo que aqui, a partir daqui, é doente, esses animais sadios aqui, ó, estão sendo tratados como falsos positivos. Então, essa é a região dos falsos positivos. Tem uma outra, esse aqui que está piscando, então, são os falsos positivos. E acima desta curva azul aqui, nós temos os positivos verdadeiros, não tem a menor dúvida. Acima daquele valor de ureia, aqui só temos animais doentes. Uma outra curva, linha que precisa ser estabelecida aqui é essa.
Essa linha é o comecinho da curva dos animais doentes. Ora, se aqui é o nosso limiar para definir saudável, estes aqui são falsos negativos. Por quê? Porque, por esse critério aqui, esses animais têm um nível de ureia que é baixo o suficiente para qualificá-los como sadios. Mas, na verdade, é o começo da curva dos doentes. Então, esses aqui são os falsos negativos. E esses aqui, ó, nesta parte da curva. Abaixo são os negativos verdadeiros. Lembrando sempre que negativo e positivo em relação à doença. Positivo, doente. Negativo, sadio. Então nós temos 4 regiões aqui. Os negativos verdadeiros, os falsos negativos, os falsos positivos e os positivos verdadeiros. Muito bem. Primeira pergunta. Como reduzir os falsos positivos? Ou seja, como aumentar a especificidade da técnica? Então, como é que nós aumentamos a especificidade da técnica? Como reduzir os falsos positivos? Esses aqui. Como se reduz falso positivo? Da maneira mais simples e lógica e óbvia. Aqueles ali. Como é que a gente elimina esses falsos positivos? Colocando o limiar mais para cima, incluindo. Entretanto, qual é a consequência imediata de eliminar os falsos positivos, ou seja, aumentar a especificidade? Nós aumentamos os falsos negativos ao fazer isso. Ou seja, toda essa região da curva aqui de animais doentes agora estão sendo considerados negativos. Isso é grave. O que aconteceu aqui? Aumentamos a especificidade da técnica. Tranquilo? Ela eliminou os falsos positivos. A que custo? Aumentando os falsos negativos. Certo? Então agora nós temos vários falsos negativos. Vamos voltar então ao nosso limiar original, com as 4 regiões: negativos verdadeiros, falsos negativos, falsos positivos, positivos verdadeiros. Como reduzir os falsos negativos? Ou seja, como aumentar a sensibilidade da técnica? Da maneira mais simples possível também. Esses falsos negativos aqui só existem porque o limiar está estabelecido aqui. Então, aqui estão os falsos negativos. Como é que nós eliminamos? Deslocando o nosso limiar para cá, para incluir todos os doentes. Perfeito. Qual é o custo disso? Aumentamos os falsos positivos. Por quê? Porque agora nós temos aqui, ó, uma quantidade muito maior de falsos positivos. Mais grave, toda essa região aqui da curva piscando são animais sadios que agora são incluídos entre os doentes. Ou seja, falsos positivos mesmo. Portanto, o que aconteceu aqui? Nós aumentamos a sensibilidade da técnica, aumentamos a sensibilidade, não temos falsos negativos. A que custo? Ao custo de termos agora vários falsos positivos. Estamos, com relação ao nível de ureia, dizendo que o animal não é sadio, ele é doente, enquanto que, na verdade, isso não corresponde à realidade. Vamos voltar, então, para os nossos níveis, para o nosso limiar aquele. A maioria das técnicas tem que conviver com falso positivo e falso negativo. É o
preço a pagar da realidade que existe sobreposição entre sadio, doente, positivo, negativo. Existe uma região de sobreposição. Então, tem como reduzir falsos positivos? Tem, mas na maioria das vezes isso envolve o custo de aumentar os falsos negativos. Ou seja, é aquele equilíbrio onde aumenta a especificidade de uma técnica, isso se dá ao custo da sensibilidade. E vice-versa, quando se aumenta a sensibilidade, perde-se a especificidade. Não vamos abordar aqui, mas uma sugestão é, a quem estiver interessado em ir além de sensibilidade e especificidade em técnicas diagnósticas, é interessante conferir um outro conceito interessante e importante, que é o valor de predição positivo. Né? Quando uma técnica diz que é positivo, o quanto a gente pode confiar nisso? O valor de predição negativo, o contrário, então, quando a técnica diz que aquele resultado é negativo, o quanto nós podemos confiar. E quem quiser integrar sensibilidade e especificidade de maneira gráfica, é sugerido aprofundar um pouco mais a respeito de curvas ROC, Receiver Operating Characteristic, que junta sensibilidade e especificidade numa curva, num gráfico facilmente analisável. Vamos discutir então a respeito de métodos moleculares de diagnóstico, especificamente a respeito de PCR. Como fica a questão de especificidade e sensibilidade relacionada à técnica de PCR? Essa lógica de quando uma aumenta, a outra diminui, não é totalmente verdade quando se aplica a PCR. Então, normalmente, o que nós vimos anteriormente é que, aumentando a sensibilidade, invariavelmente reduz a especificidade. E vice-versa. Se aumentamos a especificidade, teremos uma redução na sensibilidade. Uma das técnicas moleculares, então, uma das variações da técnica de PCR, onde isso não é aplicável, é a técnica de PCR aninhado, ou o Nested PCR. Na técnica de PCR aninhado, simultaneamente se aumenta a sensibilidade e a especificidade da técnica. Né? Então, sensibilidade e especificidade podem ser aumentadas simultaneamente. Como é que isso pode acontecer? Precisamos entender, então, de onde deriva a especificidade na técnica de PCR. A técnica de PCR, assim como várias outras técnicas moleculares, está na dependência da hibridização de moléculas de DNA fita simples. Então, na técnica de PCR, um primer fita simples hibridiza com a fita simples do DNA alvo. E isso está na dependência, então, do pareamento de bases. A hibridização, então, de primer com sequência alvo. E isso pode ser controlado de maneira a se obter uma altíssima especificidade nessa ligação primer-sequência-alvo. Isso não significa dizer que não possa haver perda de especificidade em PCR, ou seja, a presença de falsos positivos. Isso pode acontecer. Em que situações? Quando? Por exemplo, quando se usam condições da reação que permitam a hibridização dos primers com sequências que não são 100% complementares. Então, se as condições não forem ótimas, os primers podem hibridizar com sequências espúrias, e isso pode gerar falsos positivos. Como é que se elimina esses falsos positivos? Otimizando as condições de reação. Uma outra fonte de falsos positivos, bastante importante, é a contaminação com amplicons gerados previamente.
amplicons de uma mesma reação que foram realizados anteriormente e que podem estar contaminando equipamentos, podem estar contaminando tubos, roupas, né, pipetas, e que vão parar dentro de uma reação que deveria ser negativa. Como é que se detecta isso? De uma maneira muito simples, tendo controles negativos das reações. A técnica de PCR também é dita como tendo uma altíssima sensibilidade. E de onde deriva essa alta sensibilidade da técnica? Ora, na técnica de PCR, uma molécula de DNA é amplificada, gerando duas, ao final de um ciclo de amplificação. Mais um ciclo e essas duas geram 4 moléculas. Essas 4 moléculas, num ciclo posterior, geram 8 moléculas, que gerarão 16 moléculas, sempre duplicando a cada ciclo. Como são feitas corriqueiramente de 30 a 40 ciclos, nós teremos um número absurdamente alto de moléculas que podem ser facilmente detectáveis. É daí que vem a sensibilidade da técnica. Isso não significa dizer que ela é totalmente imune à perda de sensibilidade. Não, nós podemos ter falsos negativos numa reação de PCR. Primeiro, exemplo, condições da reação que impeçam ou dificultem a hibridização do primer. Ou seja, se as condições não são ótimas e o primer não hibridiza com a sua sequência alvo, mesmo ela estando presente lá na amostra, não teremos amplificação ou teremos uma amplificação numa quantidade indetectável do DNA. Perda de sensibilidade. Falso negativo. Como é que se evita isso? Otimizando as condições da reação de maneira que a hibridização do primer com a sequência alvo seja otimizada. Uma outra situação que também pode ocorrer é a presença de inibidores da reação de amplificação, que é catalisado por uma polimerase, esses inibidores presentes na amostra. E a polimerase, a DNA polimerase, é sensível a vários inibidores que podem estar presentes em amostras biológicas. Então, esses inibidores vão prevenir um resultado positivo, mesmo que o DNA-alvo esteja presente na amostra, ou seja, perda de sensibilidade, um resultado falso negativo. Como se detecta isso? Tendo controles positivos das reações.